Olá, meu amigo e minha amiga. Você certamente já deve ter ouvido uma frase que diz que quanto maior é a ilusão, maior é o tombo no precipício. Pois é, exatamente isso que está acontecendo hoje aqui no Brasil com essas pessoas que habitam o universo paralelo do bolsonarismo. Eles estão achando que uma decisão de um Tribunal de Contas da União terá o condão, terá a força de anular tudo aquilo que a Polícia Federal desvendou relacionado ao crime de ladrões de joias comandadas pela figura do ex-presidente da República, o inelegível. Eles estão tentando ali, em tribunais paralelos ao Poder Judiciário, algum tipo de menção de que o que eles fizeram foi absolutamente legítimo, foi lícito, né? É como se tivessem também entrando com recurso no Tribunal Superior de Justiça Desportiva. Qual é o valor de se chamar um VAR ali para saber se o Mauro Cid passou com as joias por fora ou por dentro do detetor ali de metais, né? Não tem nenhum tipo de relevância. No entanto, eles estão aí nutrindo uma série de ilusões e essas ilusões estão sendo espalhadas pela extrema-direita para as pessoas da extrema-direita, mas infelizmente está atingindo algumas pessoas do campo progressista, que estão ficando desanimadas, achando que o mundo acabou, que não vai acontecer nada, e não é bem assim, né? Muito pelo contrário, eu acho que algumas situações aí poderão, inclusive, reforçar para que o senhor Paulo Gonet tome atitudes mais enérgicas e mais imediatas, até porque ele vai perceber que essa gente solta, eles continuam a envenenar a sociedade e destruir princípios da democracia aqui no nosso país. Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre outros pontos do mundo jurídico que tem a ver com essa história toda, que eu não consegui abordar no nosso encontro anterior. Se você não assistiu, assista o nosso papo de mais cedo, porque eu abordei uma série de aspectos jurídicos que não foram, até o momento, né, colocados pelos analistas que eu tenho acompanhado, pelos grandes veículos de comunicação e que são simplesmente a base, a estrutura de tudo aquilo que a gente está discutindo. Não adianta ficar se discutindo perfumarias, coisas acessórias, sem levar em consideração a raiz, a Constituição do nosso país. Os princípios constitucionais, os princípios que regem a administração pública. São essas questões que vão servir para que o senhor Paulo Gonet haja de uma forma muito contundente e o Supremo Tribunal Federal confirme a condenação dessa orcrim toda, né? Bom, deixa essa gente ficar sonhando, eu vou mostrar aqui para vocês por que o tombo dessas criaturas será muito grande no abismo, né? Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal, ainda não nos conhecer, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco, depois conheça os nossos outros vídeos, se você gostar, recomende, compartilhe. E nunca se esqueça, dê o seu comentário, que aqui é sempre lido, é sempre considerado, e dê o seu joinha também em todos os nossos outros vídeos, tá bem? Se você puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, vamos aqui aos temas, né? Gente, eu fico impressionado às vezes assim com a cobertura jornalística. Eu acho que toda emissora de TV, todo grande veículo de comunicação tinha que ter pelo menos alguns juristas ali especializados em direito administrativo, direito constitucional, para orientar os debates dentro das redações, porque às vezes eles partem de princípios absolutamente equivocados. E aí, quando se parte de um princípio equivocado, todas as conclusões que se seguem, né, também são equivocadas. Bom, muita gente da extrema-direita está comemorando uma decisão do Tribunal de Contas da União, que eu expliquei para vocês no nosso encontro anterior, que não é um tribunal judiciário. Ele não pertence ao Poder Judiciário. É um órgão auxiliar do Poder Legislativo, da Câmara Federal e do Senado Federal, que tem como missão principal a fiscalização ou auxílio à fiscalização das contas públicas, do dinheiro público de uma maneira em geral. É por isso que essa questão do patrimônio das joias foi discutido lá também, mais reflexamente. O que interessa é aquilo que a Polícia Federal já identificou, ou seja, a existência de um orcrim de ladrões de joias comandadas por um ex-presidente da República, um inelegível. Bom, mas aí a extrema-direita vai fazendo a sua farofa, né? Vamos acompanhar aqui o que diz essa criatura? Vamos lá. Fala, criatura. Bolsonaro, a história, a narrativa das joias do Bolsonaro, a narrativa que estavam tentando usar para incriminá-lo e possivelmente prendê-lo, acabou de permanentemente ir por água abaixo. Vamos entender rapidamente? Vamos lá. Existe uma narrativa de que Bolsonaro pegou joias que ele ganhou como presente e estava vendendo essas joias. Isso não é narrativa, meu amigo. São fatos.
você podia ser mais honesto, né, e ler o inquérito da Polícia Federal para falar para os seus seguidores o que aconteceu de fato, né? Nós estivemos diante de ladrões que passaram com joias sem comunicar, sem nenhum tipo de registro. Depois que foram descobertos, tentaram ali devolver o produto do crime. Mas ladrão, quando pratica o assalto, não adianta devolver o produto do crime depois que descoberto, porque isso não adianta absolutamente nada, né? Vamos seguir em frente. Presentes. A alegação dele desde o início é que era presente personalíssimo, de uso pessoal. E sendo assim, ele poderia fazer o que ele quisesse. Não podia não existe isso. Enfim, assista ao Portal do José e conteste as informações que eu passei no nosso vídeo anterior. O que diz a Constituição Federal, o que é o Tribunal de Contas da União, qual é a legislação do regime jurídico único dos servidores públicos aqui no nosso país, que proíbe, né, o recebimento de presentes. Aliás, só fazendo um parênteses, nos Estados Unidos, os mandatários também podem receber presentes, mas até o limite de $200. Acima de $200, se ele quiser ficar com o bem, ele tem que pagar para o governo norte-americano a importância relacionada ao bem que ele está recebendo, né? Aconteceu isso com o Barack Obama, né? Algumas vezes ele quis ficar com um bem que valia mais de $200, aí ele pagava ali para poder ficar com esse bem, né? Enfim, só para ilustrar, né? Em outros países é proibido receber qualquer tipo de presente. Em outros países não é proibido, mas o governante ele se sente ali absolutamente impedido, né, por um aspecto moral perante a sociedade, de receber alguma coisa, nem uma garrafinha de vinho, nem um mimo qualquer, absolutamente nada, né? E isso não é de todo ruim, né? Porque as pessoas estão ali não para ganhar algum tipo de presente, mas para poder prestar um serviço aos seus concidadãos, né? O inelegível está achando que todo mundo é trouxa, pelo menos o povo que o segue, né? A gente não pode lá falar o contrário, né? Porque aí ele escreve o seguinte: hoje, todos os presentes recebidos por mim estão na Polícia Federal, Caixa Econômica Federal ou depósito. Olha só que interessante, ele diz que todos os presentes recebidos estão na Polícia Federal, Caixa Econômica ou depósito. Mas isso não significa que ele fez isso voluntariamente, né? Todos os bens apreendidos de quadrilhas também estão ou na Polícia Federal, ou na Caixa Econômica Federal, ou no depósito. Então, não está falando absolutamente nada de diferente, né? Isso aí não significa nada. Os bens que eram de Fernandinho Beiramar estão todos na mesma situação. Os bens do Marcola, o líder da maior organização criminosa lá de São Paulo e talvez do Brasil, né, também estão ou na Caixa Econômica Federal, ou em depósito, ou na Polícia Federal. Podem estar também no Banco do Brasil, e se estiverem também no meio desses bens, propriedades com bois, com bens fungíveis, enfim, terá um administrador público cuidando dessa história também. Então, isso é conversa para enganar trouxa, né? Bom, aí ele escreve abaixo: os da Dilma Rousseff que estavam no galpão do MST do Rio Grande do Sul foram levados pelas enchentes, acredite. E os recebidos por Lula, 11 containers, estão por aí. Jair Bolsonaro. Então, ele está achando que todo mundo é trouxa, só que esse tipo de fala dele não será levado em consideração no que está sendo julgado. Gente, o que está lá que a Polícia Federal identificou é se nós tivemos uma orcrim de ladrões de joias ou não. Quem é que fez parte dessa orcrim ou não? Como agiram os membros dessa orcrim? Quais são os crimes tipificados, catalogados no Código Penal e quais são as penas? E mandou isso para o Procurador-Geral da República com todas as provas, inclusive provas que vieram de fora do nosso país. Então, se essa gente tivesse noção que eles estavam fazendo alguma coisa dentro da legalidade, não precisava fazer nada escondido, né? Precisa ser jurista para poder entender isso. Isso vai ser levado em consideração pelo senhor Paulo Gonet. A gente tem que fazer pressão aqui todos os dias, né, para mostrar que nós não estamos esquecendo dessa história toda. E o Dudu Bananinha, a mesma coisa. A assessoria de comunicação de Lula diz que ele ficou revoltado com a decisão do TCU. Como assim deram um tratamento isonômico de acordo com a lei, não é? Enfim. Então, eles estão jogando uma série de espumas para a patuleia que segue esse universo paralelo. Mas se essa gente acreditar nisso, gente, o tombo vai ser muito grande, né? E eu espero que não demore muito.
o senhor Paulo Gonet, a cada dia que ele deixa de decidir sobre essa questão, ou seja, de denunciar essa Orcrim, ele vai dando espaço para essa gente continuar espalhando essas mentiras, essas teses que não terão peso junto ao Supremo Tribunal Federal e nem em relação ao Procurador-Geral da República. Aliás, o Procurador-Geral da República sequer ele vai poder falar dessa decisão do Tribunal de Contas da União, porque isso não foi aventado pela Polícia Federal. Lá na frente, quando o inelegível estiver denunciado criminalmente, lá na frente, daqui a algumas semanas, esperamos todos nós, né? Aí sim, a defesa pode vir com todo tipo de tese. Mas aí, se o Supremo Tribunal Federal vai acreditar ou não, se os ministros da Suprema Corte irão acreditar ou não, isso é outro departamento. Isso aí a gente vai acompanhar aqui todos os dias no nosso portal, né? Bom, a situação lá não deve estar muito boa, porque o Fábio Van Garten deixou a defesa de Bolsonaro no caso das joias. Isso pode ter um sentido técnico, mas tem ali um sentido que a Orcrim, que inclusive tem a participação do senhor Fábio Van Garten, não pode ter o mesmo advogado quando eles têm interesses conflitantes, né? Um vai querer jogar ali a pecha de quem é mais responsável pelos crimes da Orcrim do que o outro, né? Então, enfim, é mais um indicativo. Enquanto isso, no mundo paralelo, né, eles estão tentando aí buscar assuntos para distrair a sociedade, que é o que eles fazem com mais frequência, né? E o Nicolas Ferreira, que tem esse problema muito grande com sexualidade, não sei se da própria, né? Mas ele tem um problema, gente, que é um negócio muito sério, porque as falas desse senhor só espalham preconceito, só espalham algum tipo de agressão a pessoas que não estão fazendo mal nenhum a ele. Qual o mal que tem a pugilista, que tem, enfim, uma taxa de hormônios mais alta do que as outras mulheres? O que essa pessoa está fazendo de mal a ele? No entanto, quando ele tenta atingir pessoas assim, ele está atingindo muitas pessoas, né? Muitas famílias que não estão fazendo nada, nenhum mal a ninguém. São pessoas que estão vivendo querendo apenas serem aquilo que elas são e serem felizes. Mas isso incomoda algumas pessoas que não têm a mesma coragem, né, de se apresentarem como aquilo que de fato elas são por dentro, né? Bom, espero que o senhor Nicolas, uma hora ele se liberte. Hoje ele publicou: a boxeadora Ezra foi derrotada hoje nas Olimpíadas por outro lutadora. Olha que sacana, né? Com cromossomos XY e considerada homem pela Associação Internacional de Boxe. Em protesto, Ezra fez o símbolo XX para a plateia após a luta. Pela primeira vez na história, uma Olimpíada terá 2 finais masculinas na mesma categoria. Parabéns aos convidados, aos envolvidos, né? Então, gente, é uma mente doente que só espalha esse tipo de coisa, né? Intolerância, coisa ruim, coisa pesada, peçonhenta, enfim. Que eles continuem aí tentando distrair a sua turma, porque vai ter uma hora que eles vão ter que aterrissar, né? E quando eles aterrissarem, pode ser que alguns já estejam muito próximos, né, da Papuda ou de Bangu 8. A conferir. Meu amigo e amiga, não fique triste, não fique desesperado, não pense que o mundo acabou. Deixa essa gente sonhar e espalhar mentiras por aí. Ainda bem que nós temos esse espaço aqui para fazer esse contraponto, né? Bom, eu espero você no nosso próximo Portal do José. Um grande abraço, até lá. Tchau.